as nossas necessidades e agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós. E, além de tudo, ainda nos dar a salvação. E hoje nós vamos falar sobre isso, que é um assunto que deveria estar em evidência, um assunto que deveria estar em pauta, é a salvação. Porque a palavra de Deus diz que Jesus diz que os dias deveriam ser abreviados. E se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. E nós precisamos entender uma coisa. Deixa eu perguntar ao Tiago uma coisa que antes da gente... Diácono Tiago, o que é esse clipe que aparece na minha cabeça aqui? Clipe? Parece um clipezinho, parece que é um alfinetezinho. Ah, é porque tá marcado pra todo mundo a sua tela, Tá Ah, pra fixado. você ficar em destaque. sim. Tá, já tem umas 2 semanas que eu estou observando isso. E aí eu ia te perguntar, acabei por esquecer. Mas vamos continuar o nosso assunto. Além de tudo que Deus faz por nós, Ele ainda nos garante a salvação em Cristo Jesus. Então, Jesus, ele veio, né, para nós, para nos salvar. Na verdade, ele não veio para nós. O projeto de Deus era salvar, sim, a humanidade, mas, em primeiro lugar, o seu povo. O povo que ele escolheu para ser o seu povo. O povo que ele santificou para ser o seu povo. Por isso, João, capítulo 1, versículo 11, a palavra diz o quê? Ele veio para os que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, Jesus é o nome que é sobre todo nome. Não há outro nome na terra, nem em cima no céu, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não há outro que pode ser chamado de o Messias, ou Salvador, o Cristo ungido, ou o nosso Redentor. Ou seja, quem nos remiu dos nossos pecados e pagou a nossa conta. Hoje nós vamos ler Romanos, capítulo 3, no versículo número 23. Romanos, capítulo 3, versículo número 23. Amém? Encontramos? Amém. Vamos Apóstolo, só ler me o 20. confirma, Romanos 30, quanto mesmo? 3, Romanos, versículo 3, 23. 3, nós vamos 23. ler o Ok, obrigado. versículo 21 para entendermos o contexto, não é? A palavra aqui, o título, né, do texto, diz que fala sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo. Então, quer dizer, nós seremos justificados pela fé. E vamos declarar que temos fé quando confessamos, né? Se com a nossa boca confessar, se crer no nosso coração que Jesus Cristo é o Senhor, seremos salvos. Versículo 21 diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo
para que todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Meu Deus, paciência, longanimidade e misericórdia é o que Deus precisa ter conosco diante do que nós somos. Diante do que nós somos. A palavra diz que todos pecamos. Então, todos foram automaticamente destituídos da glória de Deus. Isto não é de agora. Olha só como a bondade de Deus opera em nosso favor. Porque o inimigo de nossas almas, o nosso adversário, ele também pecou gravemente contra a santidade de Deus. E a palavra diz que ele foi destituído da graça. Ou seja, ele se tornou um 10. Eu não preciso completar a palavra, mas dá para você entender o que eu quis dizer. Então, automaticamente lançado por terra, ele agora é opositor do propósito. E o papel dele aqui é fazer com que o homem se distancie cada vez mais de Deus e perca a sua salvação em Cristo Jesus. Não há outro, a palavra diz que não há outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. E aqui a palavra Romanos, no capítulo 3, versículo 23, fala que todos pecaram e destituídos, então, foram da glória de Deus. Por que esse todos pecaram? Porque, na verdade, a palavra do Senhor diz que Deus olhou aqui na terra e ele não encontrou nem um justo sequer. O Salmo 101, no versículo 6, uma das passagens, são pouquíssimas, se eu não me engano, são só 3 passagens na Bíblia que fala que Deus está procurando alguém para alguma coisa. Mas o Salmo 101, versículo 6, a palavra do Senhor diz o quê? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo e que andam num caminho reto. Este me servirá. Mas o que usa de engano e o que profere mentiras não ficará firme perante os meus olhos, diz o Senhor dos exércitos. Então, Deus, mesmo sabendo que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, esse todos pecado nos inclui no pecado original de Adão. Que agora o nosso adversário perdendo o direito de habitar no céu, lançado por terra, agora Adão perdendo o direito ao jardim, expulso ali do jardim. E agora, o que nos restou? Qual é o território? Lá o território nas regiões celestiais. Era daquele que era o querubim ungido. Lançado por terra, se tornou o ser das trevas, um ser decaído. No paraíso, no jardim, Adão e Eva pecaram e foram destituídos também daquele território. E nós, hoje, o ser humano, humus, terra, barro, pó, o homem. A palavra diz o quê? Que nós já nascemos, todos que nascem, já nascem
recebendo o selo do pecado, ou a herança, a consequência do pecado original de Adão. Mas com direito à redenção. Ou seja, com direito ao voltar, com direito a voltar-se para Deus, para que ele, em primeiro lugar, o salve. Depois entra as outras questões ou situações que vai virar sobre nós como consequência da obediência. E aí, quando nós vamos ver Romanos 3, 23, fala, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí nós vamos para Romanos 6, 23, que diz o quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito vem de Deus, que é a vida eterna ou a salvação em Jesus Cristo. Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 20, a palavra diz assim, não há homem justo sobre a terra, que nunca peque. Então, quer dizer, durante muito tempo nós presenciamos, às vezes, pessoas se achando mais perfeita do que as outras, pessoas achando que não pecam, não tem pecado, ou não se encontra, ou ninguém vai encontrar dolo nenhum nela. E a pessoa mais perfeita? Primeira coisa, uma pessoa, se chegar a atingir o nível máximo da perfeição, Deus o recolhe. Por quê? Na verdade, é o seguinte, 2 motivos Deus recolhe. Primeiro, para não pecar de novo. Não é? Deus recolhe. Segundo, é porque se santificou ao nível, se santificou ao extremo. E às vezes Deus o chama para si, como chamou muitos homens exemplares da Bíblia e até alguns profetas que andaram com ele, que eram pessoas íntimas de Deus e pessoas que tinham fé em Deus. Um dia desse aí eu estava aqui na minha sala assistindo a Record e estava passando, por acaso estava passando a novela Jezabel, e a Jezabel, Acabe nesse tempo já havia morrido, o rei Acabe, e Jezabel estava muito bravo com Elias por tudo que Elias profetizou e aconteceu. Ela então ordenou a cabeça a prêmio, a cabeça de Elias. E ela mandou um recado para Elias, olha, desce aqui depressa que eu preciso de você aqui, mas ela queria cortar o pescoço de Elias. Aí, o que acontece? Elias, ele profetizou, ele entrou em quadro de depressão e etc. Mas, quando ela mandou um capitão com 50 homens para prender Elias, e quando chegou assim, uma distância de 20 metros de Elias, falou, olha, desce agora que Jezabel ordenou que viesse te buscar. E é para você. Ele falou, eu não vou. Você não vai, tirou a espada. Não vou. E se eu sou homem de Deus, vai descer fogo do céu agora e vai consumir você e os 50 que estão com você. Na mesma hora, irmãos, desceu uma bola de fogo do céu. E aí, ela ordenou mais 50, mais um capitão com mais 50. E a mesma coisa, se eu sou homem de Deus, vai descer fogo do céu agora e vai consumir você e os seus 50. Porque eles zombaram, eles riram, sabe, do Deus de Elias, do Deus que poderia fazer algo ali. Mas a terceira vez que ela mandou, o outro capitão foi muito esperto e temente a Deus. Ele falou assim, Elias,
tenha misericórdia de mim e desses 50 que estão comigo. Porque 2 capitães e 100 homens já foram consumidos pelo zelo do fogo de Deus. Mas tenha misericórdia da minha vida. Aí o anjo apareceu do lado de Elias e falou: pode descer com ele e eu serei contigo. Qual foi a última palavra profética liberada por Elias? Fugiu o nome dele aqui agora. O filho do rei Acabe estava acamado com uma enfermidade maligna, profetizada por Elias, por causa dos seus atos. Não é que Elias jogou maldição, nem jogou praga, mas por causa dos atos desse filho de Acabe, que assumiu, quando Acabe morreu, Acasias, e depois o outro, agora lembrei o nome, é Jorão. E ele estava acamado, e Elias foi. E quando ele chegou, olha, esta enfermidade é para a morte. Você não se levantará mais desse leito da enfermidade. E Jezabel, então, entrou em parafuso. Mas o que eu quero dizer com isso? O pecado, a palavra, aquilo que pode nos separar, né, do amor de Deus, né? Não há homem justo na terra, sobre a terra, que nunca peque. Isaías 64:6, a palavra do Senhor diz assim: todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Como eu estava dizendo, né, às vezes pessoas querem ser mais perfeitas, mais santas, ou não tem pecado, ou esquece dos seus para apontar o dos outros. Quando eu estudei no colégio interno, uma das frases que o padre escreveu no quadro é: nunca aponte o defeito do seu irmão com o seu dedo sujo. Não é? Algumas pessoas ainda falam, quando você faz isso, tem 3 voltados para você e tem um ainda apontando para Deus como testemunho. Então, um apontando a alguém, um voltado para Deus e 3 para a gente como testemunho. Mas aí, todos os atos, aí 64:6, todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia perante Deus. Né? O justo tem que se justificar cada vez mais, ou melhor, buscar ser justo ou praticar justiça. Né? A palavra, o próprio Senhor diz na sua palavra: quem é puro se purifica ainda mais, quem é santo se santifica ainda mais, e quem é sujo se suje ainda mais, porque Deus não tem mais, para Deus não tem mais ou menos. Ele fala: olha, você tem que ser quente ou frio, porque se você for morno, eu te vomito da minha boca. Deus fala assim. Não tem mais ou menos. Não tem eu estou naquela, eu estou pendente para A ou para B. Diz que certa vez um homem em cima do muro. E o muro, do lado de cá, tinha muitas pessoas do lado, de um lado do muro, e no outro era o inferno. E o povo, sabe, desesperado, porque o homem estava em cima do muro e fácil de ir para o inferno. Então, a palavra do Senhor diz assim: de uma mesma fonte não jorra água doce ou amargosa. Não podem servir a Deus e aos demônios. E o homem está lá em cima do muro e o povo gritando: pula para cá, sai daí. Do outro lado aí é o inferno, não vai não. Você vai arder no fogo do inferno. E o inimigo está lá sentadinho. E alguém perguntou para ele: você não vai falar nada? Ele falou: o quê? Quem está em cima do muro já é meu há muito tempo. Porque eles não vão escutar. Quem está em cima do muro não escuta conselho. Quem está em cima do muro não escuta, não quer saber sobre salvação. Quem está em cima do muro quer os seus interesses. Ninguém pode influenciar quem se diz
quem se dispôs ou está em cima do muro porque escolheu isso. Argumentos, palavras ou tentativas de convencer essa pessoa não vai resolver absolutamente nada. Então, nós vamos ver aqui Romanos 3:10. A palavra diz que Deus, o quê? Olhou para a terra e não viu nem um justo sequer, mas homens dignos de arrependimento. Então, quer dizer, isso nos deixa folgar em certo, digamos assim, em um certo sentido. Por exemplo, tem muita gente que está enferma porque praticaram delitos, pecaram, e não se acham dignas de perdão. Quando às vezes Deus já as perdoou, mas ela própria não se perdoou. E isso, além de enfermar a alma, enferma o corpo também e ainda leva para o inferno. Faz com que a alma venha perecer no inferno. Então, a palavra diz em Romanos 3:10, não há na terra um justo sequer. Tiago 2:10, a palavra diz assim, qualquer que tropeçar, violar um só ponto da lei, é culpado de todos. Não é? Por que a lei? A lei é composta por 613 mandamentos, preceitos do Senhor. Para você gravar isso é importante saber, 613 é o mesmo número de ossos que tem no corpo humano. 613 é o mesmo número de caroços que você vai encontrar dentro de uma romã, seja ela pequena ou grande, se você abrir e tiver disposição para contar, são 613. Um dia, né, aqui nas oportunidades, eu vou pregar sobre os 7 frutos proféticos e o significado de cada um deles. Por exemplo, da romã, do trigo, né, que é chamado de quitá. Acho que é daí que surgiu o nome quitanda, porque o nome hebraico do trigo é quitar. Então, assim, cada um tem o seu nome. Tâmara é tamar, né, quer dizer promessa que se cumpre, e assim vai. Né? Tem todos. Tem uva, né, gefen, o nome da uva, e entre outros. São 7 os frutos proféticos. Isso dá uma campanha para culto de primícias, para a festa bíblica, é um trabalho maravilhoso. Mas, quando a palavra diz assim, qualquer que violar, né, Tiago 2:10, tropeçar, violar um só ponto da lei, é culpado de todos. Os 613, então, mandamentos, preceitos, leis, estatutos, ordenanças e etc., foram estabelecidos por Deus para tentar provocar uma certa rigidez, ou pelo menos espremer o homem de acordo com seus atos, suas práticas e etc. Mas isso não serviu de nada, porque ficou muito pesado para o homem cumprir. Só que Jesus chegou, ele veio pregar o amor, o perdão e resumir, fazer um resumão disso aí que ainda está difícil de cumprir. Não é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse, se você fizer isso, você cumpriu a lei. Para muitos é pesado. Mas muitos querem viver aquilo que Deus estabeleceu na lei. Eu tenho um amigo que um dia algumas pessoas vão saber quem é ele pela voz que eu vou tentar imitar a voz. Um dia ele falou comigo assim, eu agora estou me convertendo ao judaísmo
E agora eu vou viver como um judeu. Eu falei, ah, é? Você sabe quantas leis prescritas, quantos preceitos, mandamentos, ordenanças? 613. Ah, é? Ainda fiz uma média com isso. Você sabe quantos ossos tem no corpo? Eu sei. 613. Você sabe quantos caroços tem numa Roma? Aí ficou fácil, né? Ei. Pois é. Jesus falou que ele não veio destruir a lei, ele não veio anular a lei e muito menos as palavras dos profetas. Ele disse que não veio abrogar, mas fazer cumprir. Mas Jesus disse: eu vim trazer a graça. Mas aquele que quiser viver da lei, pode viver da lei. Só que se violar um dos menores mandamentos, é culpado do resto. Aí fala, aí não. Então, é melhor vivermos pela graça. Pela graça seremos salvos. Isso não vem de nós, não é dom nosso. É bondade e misericórdia de Deus. Isso não vem de nós para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. Porque pela graça, e aceitando a graça que não é de graça, engana-se quem pensa que a graça redentora, a graça salvadora de Jesus Cristo é de graça. Tem um preço. E que preço é esse? Renunciar. Renunciar eu mesmo, que a parte mais difícil do ser humano é essa. Renunciar a si mesmo, renunciar o eu. Renunciar o eu penso, renunciar o eu vou, renunciar o eu faço, renunciar o eu posso. Porque essa renúncia faz parte, é um dos 9 frutos do Espírito que chama o quê? Domínio próprio. Se eu tenho, olha só, quem tem o domínio próprio automaticamente produz os outros 8 frutos do Espírito que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. E o primeiro deles é qual? É o amor. Segundo é qual? Paz. Terceiro é qual? Longanimidade. Quarto, bondade. Quinto, mansidão. Sexto, temperança. Sétimo, fé. Oitavo, equilíbrio. E o nono, domínio próprio. Mas quem produz o nono, produz automaticamente os outros 8. O que significa isso? Vencer eu mesmo. Se eu vencer eu mesmo, a salvação está garantida. Se eu vencer minhas paixões, se eu vencer as concupiscências, os desejos desenfreados da carne, vencer o inimigo, ele já foi derrotado na cruz do Calvário. E se eu não tomo posse da derrota do meu adversário, eu estou anulando todo o trabalho que Jesus fez, porque eu ainda estou me declarando disposto a passar pelo que Jesus passou, sendo que eu não consigo. Então é melhor receber a graça de Jesus, a graça redentora, a graça salvadora, do que eu querer passar ou enfrentar situações as quais eu não vou conseguir. Então, a bondade e misericórdia do Senhor há de nos seguir todos os dias da nossa vida. Aí sim, é o final do Salmo 23. Aí sim, eu habitarei seguro na casa do Senhor por longos dias. Aí nós vamos entrar aonde agora? 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos. Hoje, a gente quase não vê mais isso, mas antigamente era muito comum. A gente vê pessoas falando, eu não tenho pecado, eu não tenho. Em primeiro lugar, já é mentiroso desde quando nasceu, então, porque já herdamos como consequência, como eu disse aqui anteriormente, o pecado original de Adão. Esse aí é o que fez com que a morte
entrasse no mundo. Ninguém ia morrer, todo mundo ia ser inocente, ninguém ia precisar trabalhar, ninguém ia precisar passar pelas aflições que passamos no dia a dia, porque éramos todos inocentes. Não precisávamos de roupas, porque a inocência não nos permitia ver que estávamos nus, mas de repente, sob a influência da serpente, Adão e Eva pecaram, então foram expulsos do paraíso. E aí, aquele que diz que não tem pecado, João 8, né? É João 8 mesmo, mulher adúltera, né? Jesus, então, dá uma lição ali de humanidade, de humildade e de temor de Deus. Quando alguém traz aquela mulher pecadora, para muitos aquela mulher era indigna. O julgamento que as pessoas, né, naquele tempo, uma cultura machista, uma cultura de quem deveria ter e não tinha temor de Deus no que diz respeito ao tratamento de um ser humano para com o outro. Não é? Olha para vocês ver que alguém, uma multidão ali, traz uma mulher arrastada pelos cabelos e falando que ela foi apanhada em flagrante no ato adulterando. Para começar, já estavam todos errados, porque se era adultério, tinha outra pessoa. Então, quer dizer, já estavam errados. E cada um com uma pedra maior do que a outra na mão. Não é? Quer dizer, eu entendo que queriam me executar logo. Mas uma execução organizada e, digamos, um processo de execução de pena de morte é feito, negócio é organizado, é para matar, mas é organizado. O tamanho das pedras, digamos que tem um tamanho padrão. Não pode ser pedra grande demais para esmagar ou matar muito depressa, porque a pessoa tem que sofrer, entender por que ela está sendo apedrejada. E não pode ser pequena demais para não prolongar muito o processo. E existe nas regiões do Oriente Médio também, e na Ásia, um processo de execução chamado empanamento. O apedrejamento, conforme a região, enterra-se a pessoa até ficar com aqui a parte aqui do tórax e a cabeça de fora e joga pedra só na cabeça até matar. Agora, e tem também o processo de execução fora a forca, fora a crucificação, né? Hoje, né, as coisas modificaram um pouquinho, tem também o fuzilamento e etc e tal, fuzila e manda a conta das balas quanto gastou para a família do executado. Um processo mais doloroso e mais cruel, que é chamado empanamento. Eles pegam uma haste, mais ou menos da grossura de uma mão pilão, ou seja, mais ou menos aí de 75 centímetros, ou milímetros, né? 75 milímetros de diâmetro, e aponta ela igual um lápis, introduz no ânus da pessoa até sair aqui, ó. E essa haste, a pessoa vai ficar espetada ali, sofrendo até morrer. E diz que tem casos que a pessoa leva 15 dias com aquela coisa espetada ali para morrer. Crueldade do ser humano. Então, quando a mulher, Jesus estava voltando do monte, quando ele realizava um milagre, ele ia para o monte agradecer porque Deus deu a graça do milagre. Mas quando ele voltava do monte, ele voltava cheio de unção, cheio de poder de Deus,
e realizava mais milagres. Então, Jesus voltou tão cheio do Espírito Santo, e quando alguém falou, olha, essa mulher tem que ser apedrejada porque foi apanhada no ato, adulterando, e Jesus tinha tanta certeza que ninguém ia fazer nada com a palavra, depois da palavra que ele liberasse. Porque era uma pegadinha para Jesus. Se ele falasse apedreja, ele diria, o Senhor está indo contra tudo que o Senhor tem pregado. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Esse próximo como a ti mesmo nos ensina a nos colocarmos no lugar das outras pessoas ou das pessoas que estão sofrendo ou padecendo ou passando uma dificuldade ou que nos achamos no direito de acusar. É muito comum quando a gente acha que está tudo bem para a gente pode apontar o defeito de alguém. Mas e quando é nós que sentimos, como somos nós que sentimos na pele, talvez a dor de uma acusação ou de ter praticado alguma coisa, e poderemos ser acusados, aí a coisa muda de lugar. Porque aí a gente vai querer misericórdia, a gente vai querer perdão, a gente vai querer compaixão. Então, quando eu hoje aprendi isso, quando eu vejo alguém passando por uma situação de apoio, eu me coloco, eu consigo trocar de lugar com a pessoa. Antes de proferir qualquer sentença ou qualquer palavra, eu me coloco no lugar da pessoa. E Jesus, naquela hora, ele abaixa e começa a escrever na terra. Sem olhar para ninguém, ele disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí Jesus continuou escrevendo. Eles foram saindo um por um, começando pelos mais velhos, porque os mais velhos, com certeza, teriam mais pecados. Mais tempo de vida, mais tempo que pecou, e pecados que não confessou. Uma das coisas que nós temos que aprender, que a palavra diz, é o quê? Para nós não adoecermos. E a gente adoece e permanece doente porque não aprendemos isso. A palavra diz o quê? Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Agora, às vezes, é difícil confessar para muitos, mas para nós não. Porque Jesus diz que a coisa mais fácil que temos é nos despojarmos, nos livrarmos das acusações do inimigo de nossas almas. Como? Entrando para o nosso quarto e falando, não adianta usar meio termo, falando a verdade para Deus, contando tudo para Ele. Falando mesmo, mas é falando. Não, eu posso ficar aqui de olho fechado, que Deus já sabe. Não. Deus não age assim. Deus age na disposição. Eu estou disposto a retirar de sobre mim o julgo. Eu estou disposto a retirar de sobre mim a acusação. Eu estou disposto a me arrepender dos meus pecados. Quando nós fazemos isso, Jesus orientou, e tu, quando orares, entra para o teu aposento, para o teu quarto, fecha a porta. E começa a falar com seu pai que está em secreto. Hoje, eu fui levar um material lá em Esmeralda, lá em Bambus. Cheguei lá cedo no lugar da descarga e tinha chovido ontem, não subi o caminho. Eu fiquei lá de 8h30 da manhã. A diaconisa Adriana, que viu que eu passei para o sítio e não voltei, aí ela foi o neto dela, o genro dela, para ver o que tinha acontecido.
E sabe o que aconteceu? Eu agarrei. Eu tive que esperar. Eu fiquei de 8h30 da manhã até as 3h30 da tarde esperando o chão secar. No meio do matão, não tinha ninguém. Para eu subir no sítio do homem. E tinha muita coisa para fazer. E o que eu fiz? Aproveitei. Aquele momento lá no meio do mato, sozinho lá. E desabafei com Deus, contei tudo para ele. Precisava eu falar em voz alta lá no meio do mato? Não precisava. Porque Deus já sabe, segundo estudiosos, nós temos 10.000 pensamentos por dia. E todos eles são conhecidos de Deus antes de serem formulados. Agora, tem um outro fator importante que é importante sabermos disso. Marido, não adianta você ofender a sua esposa e pedir perdão para Deus. Porque senão a sua oração vai ficar agarrada no teto. Esposa, não adianta você ofender seu marido e pedir perdão para Deus. A sua oração não vai passar do teto. Quando nós ofendemos uns aos outros, e tem alguém triste ou magoado com a gente, não adianta pedir perdão para Deus. Porque senão as nossas orações não vai chegar lá. Então, isso nos ensina o quê? Se somos cheios do Espírito Santo, nós não vamos ofender ninguém, nós não vamos magoar ninguém. Por quê? E nós não vamos ficar ofendidos com ninguém, nem magoados com ninguém. Porque se alguém te magoou, se alguém te ofendeu, e se essa pessoa tem o Espírito Santo de Deus, ela não vai conseguir dormir em paz enquanto não vier te pedir perdão. E outra coisa, a vida não anda. A vida trava, para tudo. Por quê? A palavra diz que Deus não tem compromisso com o infiel. Então, não é isso que ele ensina na sua palavra. Então, a palavra de Deus diz, né, que quando Jesus fala assim, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê meu Pai que me enviou. Quem quer ver o meu Pai que me enviou, olhe para mim. Aí, naquela hora que todos queriam apedrejar e foram embora, talvez o Espírito Santo de Deus moveu o coração daquelas pessoas a ponto de elas trocarem de lugar com aquela mulher que seria apedrejada. Depois que foi todo mundo embora, Jesus, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, não sei. Ele liberou ela recebeu o livramento, mas antes de liberar, ele falou, vá e não peques mais. Então, ele sempre estava orientando as pessoas sobre a questão da perda da salvação por causa do pecado. Porque existe a ceia. Porque tem época que a gente custa carregar o fardo de uma ceia até a outra. E não pode. Aí Jesus fala o quê? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, vamos usar um termo mais moderno para justificar esse irai-vos. A gente tem o direito de ficar estressado. Mas não pode passar disso. E essa ira tem que durar só um momento. Né? O Salmo 30, versículo 5, fala uma coisa bonita. Deixa eu ler para vocês aqui. Salmo 30. Salmo 30.
Olha só, versículo 4. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Por quê? Versículo 5. Porque a sua ira dura um só. Se a de Deus dura um só momento, imagina a nossa, como deveria ser. Porque a sua ira dura um só momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A ira de Deus dura um só momento. Mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Que nós aprendemos com isso. Que nós aprendemos com isso. Se a palavra de Deus diz que Deus, sendo quem Ele é, que Ele podia ordenar a morte de muitos, e Deus não faz isso. Não, Deus não. Deus permite tais coisas acontecerem. E muita coisa que acontece é a vontade permissiva de Deus. Não é que Ele queria, não é que Ele gostaria. A palavra dele diz que o desejo dele é que todos se voltem para Ele. Que todos venham se arrepender e que não entrem em condenação. Esta é a vontade de Deus para nós. Que nós precisamos entender o que hoje. Eu estou usando muito esse Romanos 12. Nós não somos a mesma coisa. Nós não somos iguais. O que é igual? O ser humano é igual. O ser humano é o ser humano, é a criação mais perfeita de Deus. Mas sofreram mutações. Então, quer dizer, o ser humano pode se contaminar com muitas coisas. Qualquer ser humano pode. Mas nós, a palavra, o apóstolo Paulo fala, rogo-vos, pois, irmãos meus, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos, sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. O culto da mente, o culto do caput, do intelecto, o campo de batalha, onde vencemos nossas crises, as nossas pelejas. Muitas coisas serão oferecidas a nós. Muitas coisas. E às vezes nós não temos maturidade, não temos entendimento, nós vamos aceitar o que o mundo põe para nós. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Um homem que fabrica uma imagem de escultura. Nós sabemos que as imagens de esculturas, para muitos, né, declaram o santo, tem a fé no santo. Olha só, deixa eu explicar aqui para vocês. Uma pessoa, para ser declarada santa, ela tem que ser uma pessoa casta, uma pessoa que praticou a bondade, a piedade, a misericórdia e contribuiu para o bem do próximo. Então, essa pessoa santa pode ser eu, pode ser você, quando praticamos a bondade de Deus. E, só para vocês entenderem, que tem muita gente que fala assim, o pai de santo, pai de santo, pai de santo. Quem é pai de santo? Somos nós. Porque os nossos filhos têm que ser santos, porque o Senhor falou conosco, olha, sede vós santo em toda a vossa maneira de viver, porque aquele que vos chamou é santo, portanto, sede santo, porque eu sou santo. Aí, cada imagem de escultura, ela representa um principado, uma potestade ou uma entidade que rege
as regiões celestiais de um lugar e tem domínio por legalidade. O que é isso? Alguém que é responsável pelo território entregou nas mãos desse intitulado santo, que pode ter sido mesmo, é uma imagem de uma pessoa que foi muito boa, mas ali está uma estátua. Preste atenção. Agora, quem fabricou a estátua? A consagrou, aí é que está o problema. Quem nos dá uma imagem, que não é só imagem, não. É qualquer objeto consagrado que alguém te dá, ou você compra e leva para dentro da sua casa, e lá dentro da sua casa ela passa a ser um ponto de contato. É um ponto de contato aí. Porque você não sabe se quem te deu ou quem produziu, qual a intenção naquilo ali. Aí, a gente leva para casa da gente, aí depois começa a aparecer doença, começa a aparecer confusão, começa a aparecer situação de escassez financeira, começa a aparecer dificuldade, e a gente vai brigar com Deus. Aí Deus vai falar assim, peraí, mas você já não tem um Deus dentro da sua casa? Você já não tem uma imagem, você se prostra diante dela dentro da sua casa, você não tem um ídolo. O que é ídolo? Ídolo quer dizer culto. Ilatria quer dizer imagem. Então, quer dizer, idolatria quer dizer culto a uma imagem que não necessariamente tem que ser, é uma imagem de santo. Digamos que alguém me deu isso aqui, eu estimo muito, eu prezo muito a pessoa. Não, isso aqui, não dou, não vendo, não empresto, foi fulano que me deu isso aqui. Aí um dia eu estou numa dificuldade, eu chego aqui, não, eu tenho fé nisso aqui, que isso aqui vai resolver meu problema, vai me segurar, ou vai me guardar, vai me proteger. Aí, para nós encerrarmos esse momento, nós vamos ler o Salmo 101:6. E uma das coisas que nos faz perder a salvação, porque declaramos que não confiamos em Deus, porque nós precisamos de amuletos, ou precisamos de alguma coisa que nos garante segurança. Vamos ler o Salmo. Eu quero que todo mundo leia o Salmo 101, versículo 6. Todos nós vamos ler. Perdão, irmãos, não é Salmo 101, não estou aqui confundindo. Mas serve também. Vamos ler o Salmo 101:6, depois nós vamos para o 115, né? Olha só, eu acho que até comecei esse momento citando isso aqui. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo o que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará firme perante dentro da minha casa, e o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Agora vamos no Salmo 115, para a gente fechar este momento maravilhoso juntos. Versículo... eu acho que eu vou ler todo o início do Salmo até o 9. Olha só, o título do Salmo. A glória do Senhor e a vaidade dos ídolos, tá? Não é só a imagem de escultura ou que a gente tem dentro da casa ou que a gente ganhou, etc. Ídolo é tudo aquilo, seja o jogador de futebol, seja o artista, tudo é ídolo. Ídolo é culto. Latria, imagem, idolatria, culto a um ídolo. Olha só, exortação a confiar só em Deus. Diz assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Ao versículo 4, aí começa. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Então, quer dizer, pode ser um Deus fundido de qualquer coisa, de metal, de prata, de ouro, de barro, né? De bronze, de prata, de ferro, ou de ouro, não importa. Obras feitas pelas mãos do homem.
tem boca, mas não fala, olha o versículo 5. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Agora, ao que nós vamos virar? Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e todos que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio, ele é o teu escudo. Irmãos, durante um tempo, um dia eu conto da minha experiência, que eu tinha uma imagem muito grande no para-brisa da minha carreira, mas um dia eu vou contar essa experiência que eu tive. Mas hoje eu vou contar de um amigo meu. Ele mexia com transporte, puxava minério. E um dia, descendo a Serra de Igarapé, aqui no lugar que aquele ônibus dos torcedores capotou, o caminhão perdeu o freio com ele. E quando ele viu que não tinha jeito que ele ia descer ribanceira abaixo, ele pulou. E ele, quando ele dirigia, ele tinha umas imagens pequenininhas com imã, ficava no frontal do caminhão, assim. Ele ia dirigindo e pegava na imagem e falava, olha, com fé em Deus e no Santo Expedito, com fé em Deus, ele tinha uns 3. Irmãos, e ele era muito apegado a essas imagens. E diz ele que na hora que o caminhão virou para Pirambeira abaixo, e ele pulou, ele disse que ele viu as rodas passando por cima da cabeça dele, assim. E diz ele que não saiu do lugar, ligou para chamar guincho, pedir socorro e tal. E aí, quando ele desceu lá, ninguém desceu do caminhão. A primeira coisa que ele procurou era o santinho dele. E nenhum estava lá. Aí diz ele que guinchou o caminhão, levou o caminhão para um lugar lá. O caminhão praticamente deu perda total. Diz ele que no dia que recuperou o caminhão, ficou mais de 40 dias para recuperar o caminhão. E diz ele que quando ele foi buscar uma ferramenta do fundo do banco do motorista, o santinho estava todos 3 colados lá. Falou assim, Vieira, eu tô achando que até o santo ficou com medo da gravidade do acidente. Eles esconderam. E aí, o que nós vamos entender com isso, irmãos? A palavra diz que só há um mediador entre Deus e o homem. É Jesus Cristo. Por isso que ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Então, nós folgamos nisso porque nós temos a oportunidade de conhecer e de ouvir falar do que nós aprendemos pela tradição dos nossos pais, ou seja, nossos pais praticavam isso e passaram isso para nós, não era por maldade, mas pela ignorância ou pela forma que foram ensinados. Então, hoje, qual que é o meu dever? Qual que é o dever de todos nós, principalmente dessa equipe aí que formaram diáconos e que vão pregar a palavra? É falar a verdade, sem ofender ninguém. Não implicar com, por exemplo, com a crença de alguém, porque o dia que o Espírito Santo abrir os olhos dela, ela vai ver por si própria que aquilo que ela depositou a sua fé, a sua confiança, não resultou em nada, e aí sim ela vai ver que o maior poder tem Deus. Eu vou contar para vocês uma coisa aqui que é muito interessante. Eu sempre fiz muitas visitas em casas. Há um tempo atrás, a gente saía aqui, andava a pé 1 hora aqui para os lados. Aqui. E tinha uma diaconisa que ia comigo, ela tinha muito boa vontade, muita disposição. E eu sempre fui de dar liberdade às pessoas. Eu nunca fui taxativo, nunca fui de pegar no pé e de falar, você vai para o inferno por isso, você vai morrer por isso, ou vai acontecer isso com você por isso. Não. Se a pessoa me procurar e me perguntar, eu vou mostrar na palavra
o que procede, o que não procede, e eu mostro na palavra. Não tem desse negócio de falar, eu acho e você faz isso, eu acho e você faz isso, não. Eu te mostro na palavra. E nós chegamos numa casa, a família lá tinha uma imagem da senhora parecida, quase do meu tamanho. Eu vi lá e tal, olha, no ambiente que a gente chega, na casa que a gente chega, né? Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, olha, se você chegar em uma casa, tudo que lhe puser à mesa, coma. Agora, se você chegar em uma casa, sabendo que aquela casa pratica, né, oferendas aos ídolos, aos espíritos imundos, e que aquela casa consagra aquilo que é consumido ali aos ídolos e às entidades, você sabe disso. Se você comer, você está contraindo condenação com as suas próprias mãos, você está trazendo maldição com as suas próprias mãos. Se você sabe disso, então não come. Porque a orientação de todos os lugares onde nós vamos, antes de comer qualquer coisa, nós temos que orar e agradecer. E sem ofender ninguém, desconsagrar se porventura aquilo foi consagrado a espíritos imundos, a ídolos ou a entidades. Então, o apóstolo Paulo deixa claro para nós. Essa irmã, o que ela fazia? Quando ela chegava a uma casa que ela via alguma coisa, ela chamava a pessoa, esperava eu me distrair, porque eu não falo. Se a pessoa não me perguntar, chegar na casa de alguém, está repreendido, falar, oh, você tem isso aqui, não. Agora, se for um trabalho de libertação na casa, se for um trabalho de varredura espiritual numa casa, com a permissão do dono, então, olha, está acontecendo isso com você por isso, está acontecendo isso com você porque você tem aquilo e tal. Não mando ninguém tirar nada de casa. Nossa, você tira se você quiser, se o Espírito Santo te der direção. Ela esperava eu me distrair e falava com os donos da casa assim, olha aqui, vocês dão um jeito de consumir isso aqui, senão vocês vão tudo para o inferno. E eu custei para descobrir isso. O dia que eu descobri, eu chamei ela para uma conversa. Aquela irmã, nós não podemos mudar costumes de ninguém. Nós não podemos mudar crença de ninguém. Essa obra, quem faz é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, a palavra. Jesus disse que quando o Espírito Santo, quando o Consolador, quando o Paracleto viesse, ele convenceria o homem do pecado, do juízo e da justiça. Nós apenas pregamos a palavra, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. É ele que faz a obra. E assim, meus irmãos, hoje nós temos aqui a palavra, e se nós vamos buscar coisas na palavra, né? Que é uma palavra mais maravilhosa, acho que eu nem vou falar sobre isso hoje, não, senão nós vamos estender muito, vamos deixar um tiquinho para a próxima quinta, porque depois, na hora que chegar abril, que nós começarmos a nossa escola apostólica, aí vai render o negócio. Aí hoje eu não vou falar sobre isso, não, mas vou deixar anotado aqui para mim falar na semana que vem, né? Mas se você quiser, de curiosidade, né? Quiser dar uma lida lá, leia Êxodo 20. Né? Começa falando do que Deus quer que nós façamos antes de criarmos para nós qualquer tipo de ídolo, e depois ele dá os 10 mandamentos. Amém, queridos?